apresentando, né? Eu sou o professor Maximiliano, mas todo mundo me chama de Max. Eu sou o atual coordenador da pós-graduação, junto com o Guilherme, né? A gente está aí trabalhando juntos, né? Em parceria. E, bom, queria começar dando as boas-vindas para todos vocês, parabenizando todo mundo pelo desempenho na prova da Ampeg. E também parabenizando porque vocês vão começar uma fase que eu acho que é muito satisfatória da vida de vocês. Depois eu vou falar um pouco mais por que ela é satisfatória, mas eu aposto que o mestrado vai ser um período do qual vocês vão ter boas lembranças no futuro. A ideia hoje, né, como vocês receberam o convite, é fazer uma apresentação do programa. Eu vou já mostrar um pouco mais como que como que vai, né, vai se desenvolver a nossa apresentação, né, a nossa interação aqui hoje. Tanto a apresentação é focada, como eu disse, para os alunos de mestrado, mas nós também convidamos alguns alunos que estão prestando o doutorado para ter também uma oportunidade para conhecer um pouco mais aqui da gente. Tá? Então vamos lá. A nossa apresentação, né, e a programação aqui de agora até mais ou menos 7 horas, né, é a seguinte. Eu vou começar falando um pouco sobre a UFABC, um pouco da história, alguns números da UFABC. Depois eu vou falar sobre o PPGE, sobre o nosso programa de pós-graduação em economia. Então, um pouco da história, das características desse programa, das linhas de pesquisa. Depois eu vou falar do mestrado, então, como que é a estrutura do mestrado, os créditos, as disciplinas, né? Depois a gente vai discutir um pouco sobre o processo seletivo, que a gente está participando agora, né? Logo a próxima fase é a fase dos aceites, então é importante que vocês tenham as informações. Depois vou falar um pouco sobre bolsas e algumas questões assim um pouco mais burocráticas, institucionais, mas que são importantes, tá? Para fazer referência a algumas portarias que vocês precisam estudar com um pouco mais de detalhes, né? Para estarem bem informados. Feito isso, eu vou convidar os docentes que estão aqui hoje para que eles se apresentem, falem um pouco dos interesses deles, das disciplinas que eles ministram. Tá? Depois, nós teremos alguns alunos que estão aqui, que vão dar o relato deles, da experiência deles aqui no curso com a gente. Eu acho que é muito valioso, né, para aqueles que estão ingressando. E, por fim, eu vou abrir para dúvidas. Vocês podem fazer para mim ou para outros professores que estão aqui. E, então, a gente vai um momento aí de interação direta, em que a gente vai formar um lanchinho e conversar. Né? Vocês podem conversar com os professores ou com os outros alunos que estão aqui, tá? Para tirar das vezes dúvidas mais específicas. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a UFABC. A UFABC é uma universidade ainda bastante jovem. Tá? Ela foi fundada em 2005, mas as atividades acadêmicas começaram em 2006. Então a gente está falando aí de 20 anos. Né? Nós temos dois campi, um que é em Santo André, ali na Avenida do Estado, e esse daqui de São Bernardo, que é onde nós estamos. Uma característica fundamental da UFABC é a interdisciplinaridade. Tá? É uma universidade que não possui departamentos. Então, a gente não fala um departamento de economia, um departamento de engenharia aeronáutica, não são departamentos, são centros. Nós temos 3 centros, né, que é o CETS, que é onde se encontra a economia. Nós temos também o CCNH e o CMCC. Atualmente, nós temos, aqui tá, pessoal, são valores os mais atualizados que eu encontrei, para você ter uma pequena discrepância. Tá? Mas aqui, se não me engano, foi atualizado no primeiro quadrimestre desse ano, ou último quadrimestre do ano passado. Então nós temos 16.186 alunos de graduação,
um pouco mais de 2.000 alunos de mestrado e doutorado, 864 docentes ativos, 2 bacharelados interdisciplinares, que são a porta de entrada para a UFABC, 27 cursos específicos, né, pós-bacharelados interdisciplinares, e 26 programas de pós-graduação estricto sensu, considerando mestrado e doutorado. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre o programa de pós-graduação em economia. Nós tivemos a nossa primeira turma em 2017, foi uma turma com 13 discentes, e a primeira defesa foi em 2018. Nós começamos a selecionar as turmas para o mestrado através do ANPEC a partir de 2018. Então, no nosso primeiro ano nós fizemos uma seleção própria, e a partir daí nós aderimos ao sistema da ANPEC. Nesse momento em que nós nos encontramos, 2025, nós temos já 71 dissertações defendidas e, nesse momento, 43 alunos, né, ativos. Nós temos 27 20 docentes permanentes e 4 docentes colaboradores. Então, nós somos um grupo, né, de professores desse programa de pós-graduação relativamente grande em relação à média nacional. Temos realmente muitos professores com interesses muito diversos e, portanto, acho que existe uma grande chance de que o seu interesse de pesquisa encontre um parzinho aqui dentro do corpo docente. Este ano, 2025, nós começamos o doutorado e nós temos atualmente 17 alunos de doutorado que estão ativos. 2026, então agora olhando um pouquinho para o futuro, nós temos 20 vagas para o mestrado, que nós estamos selecionando pelo ANPEC, e 10 vagas para o doutorado, cujo processo seletivo está acontecendo nesse período também. Bom, algumas características da UFABC. Tá? A pós-graduação em economia da UFABC, ela oferece uma formação de excelência para os seus alunos. Uma característica central do nosso programa é uma formação pluralista em economia, que significa que a gente aborda conceitos econômicos sob diferentes perspectivas e a gente procura incentivar o debate entre correntes metodológicas diferentes. Tá? Então, nós somos um curso pluralista, permite diferentes visões sobre os mesmos temas e procura incentivar o debate, a troca entre essas diferentes vertentes. Tá? A gente entende que o pluralismo, né, é a compreensão da economia como um campo plural, né, e que, portanto, é o que distingue o nosso curso de pós-graduação em economia dos outros programas de pós-graduação do país. Então, essa é realmente uma característica bastante distintiva do nosso programa. E a outra característica, na interdisciplinaridade, que é uma característica da universidade e que evidentemente se manifesta também no nosso nível mais micro, né, do programa de pós-graduação em economia, é que a gente busca formar um profissional que seja capaz de identificar, compreender e estabelecer relações, tanto entre disciplinas como dentro das disciplinas. Quais são os objetivos do nosso programa? O primeiro deles é formar profissionais, né, que sejam aptos a desenvolver pesquisas de qualidade em economia e que possam atuar tanto no setor privado quanto no setor público. Tá? De fato, nós temos egressos atuando em diferentes áreas do setor, né, produtivo, né, seja no setor privado ou no setor público. A gente busca oferecer uma formação sólida e abrangente em teoria econômica, métodos quantitativos, história econômica da história econômica e das ideias econômicas. Esse ponto vai ficar um pouco mais claro quando nós discutirmos as linhas do programa. Tá? A gente vai ver que a gente não negligencia nenhum desses blocos da formação de economista.
A gente procura preparar o aluno para exercer atividades de docência e também para os melhores cursos de doutorado. Tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas os nossos alunos têm, por exemplo, a oportunidade de trabalhar como monitores nas disciplinas, fazerem estágios docentes. Isso é uma forma de ganhar experiência em sala de aula, interagindo às vezes com o aluno, né? Não dando aula dos cursos, mas dando sessões de monitoria, resolução de exercícios. Né? É uma experiência bastante rica, bastante proveitosa para os alunos. Nós temos também, né, a satisfação de dizer que nós temos alunos sendo aceitos nos melhores doutorados no Brasil, incluindo o IPUSP, a GV, São Paulo, por exemplo, outras universidades federais. E também, para nossa alegria, nós temos, inclusive, nessa nossa primeira turma, ex-alunos do mestrado que retornam para o nosso programa, que eu acho que é um credencial assim, de que a gente está fazendo um serviço de valor, né? Que as pessoas entendem que a experiência delas aqui com a gente tem sido bastante proveitosa, né? Que eles percebem o crescimento deles e, portanto, eles querem continuar aqui conosco. Tá? E aqui no item 4, né, é preparar os discentes para serem reflexivos e capazes de dialogar com as diferentes correntes da ciência econômica. Tá? Eu só gostaria que vocês prestassem atenção, né, porque nesse termo reflexivo, que, de fato, eu acredito que vocês vão perceber no mestrado que o nível de abstração e de exigência vai aumentar significativamente. Mesmo. Não subestime isso. Tá? Por um lado, vai ser certamente um choque, assim, vai ser difícil. Mas, por outro lado, vai ser um exercício que vai se tornar divertido. Vocês vão começar a gostar de alguns, né, talvez, outros talvez já estejam acostumados com isso, né, nesse sentido. Então, talvez não seja começar necessariamente, talvez vocês já tenham começado isso em outro momento. Mas o nível de abstração vai crescer bastante. Isso vai exigir bastante de vocês. Isso vai levar a uma certa transformação, né? Eu brinco no meu curso de microeconomia para o pessoal, né? Eu falo assim, vocês vão sair daqui transformados, né? Isso pode ser bom ou ruim, mas na verdade vai mesmo, porque talvez vocês percebam algumas preocupações que na graduação, pelo menos para mim, eram invisíveis. A gente começa a se preocupar com certas questões com as quais a gente não se preocupava antes, e que são questões muito importantes. E a partir daí, na verdade, isso muda a forma da gente pensar. A gente começa a se preocupar um pouco mais sobre hipóteses que são subjacentes a um argumento, a uma teoria. Tá? Então, esse ganho reflexivo, esse ganho de formas novas de pensar, né, é bastante significativo. E isso é muito, muito divertido. Tenho certeza que vocês devem ficar realmente entusiasmados com essa porta que está se abrindo para vocês agora no mestrado. Tá? Eu acho que eu acabei pulando aqui sem querer. Então vamos continuar. Bom, o nosso programa ele tem 3 linhas de pesquisa. Tá? A primeira delas é macroeconomia e finanças. Temas que são abordados nessa linha envolvem dinâmica macro, né, econômica, flutuações de curto prazo, crescimento e desenvolvimento econômico, teoria e prática em finanças, estudo de sistemas financeiros e crises financeiras, estudo de bancos e organizações financeiras. Tá? São alguns dos temas que são contemplados dentro dessa linha de pesquisa. Dentro da linha de microeconomia, economia social e inovação, temas que são frequentemente que são contemplados dentro dessa linha são
geração e difusão tecnológica e inovativa, políticas industriais, tecnológicas, ambientais e agrícolas, desigualdade de renda e pobreza, geração e gestão de novos rendimentos, inserção no mercado de trabalho, políticas públicas de caráter redistributivo e compensatório. Por fim, a terceira linha, que é a linha dedicada à história e pensamento econômico, se preocupa com estudos da metodologia, da economia, história do pensamento econômico, caminhos epistemológicos, ontológicos e históricos, né, na nossa disciplina, e controvérsias e debates atuais acerca dos princípios metodológicos da teorização econômica. Nosso corpo docente, eu vou aqui apresentar, né, como eu disse, é um corpo docente grande, que se distribui nessas três linhas. Dentro da linha de macroeconomia e finanças, nós temos o Alexandre Lucchesi, que está aqui com a gente hoje. Nós temos o Carlos Eduardo, que está ali também. O Danilo Ramalho. O Fábio Terra. O Guilherme Max, que está aqui conosco também. O Guilherme Magacho. O Marcelo Milan, que está aqui. A Patrícia Cunha e o Ricardo Buscarioli, que está lá no fundo. Só fala que o Fábio está afastado por governo. É verdade, o Fábio está em Brasília. Né? O Guilherme está na Europa e a Patrícia está de pé. Exato, então já todo o desfalque já está justificado. Né? Dentro de microeconomia, economia social e inovação, nós temos a Ana Pava, que está aqui, a Ana Abras, que também está em Brasília, a Ana Patrícia, que está no pós-doc, né? Está na FAPESP, também trabalha conselheira na FAPESP, a Darlene, o José Henrique, a Lorena, eu, né? Maximiliano. Só é Maximiliano, mas né? Chama de Max, né? Por favor. Né? Nós temos aqui a professora Mônica Yuki Kuahara também, o professor Ramon. Né? Aliás, são os meus dois antecessores na coordenação, os três, né, no caso, né? A Mônica, o Ramon e a Ana. O Ricardo Politi, com quem eu divido o curso de microeconomia A, que eu vou falar daqui a pouco. Temos também o professor Tiago Morello, que está aí. Dentro de História do Pensamento Econômico, nós temos também o professor Carlos Eduardo, né? Tem professores que estão em diferentes linhas, tá? O professor Danilo, o professor Gabriel Cassini, que é o nosso atual diretor do centro, né, do nosso SEX. O Guilherme Magacho, Leonardo Miller, o Ramon Luz, né, Manuel Ramon, a Patrícia e mais uma vez o Ramon. Né? Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a UFABC, sobre o programa, eu vou começar a especializar um pouco mais a nossa discussão sobre o mestrado em si. Tá? Nosso curso ele tem 5 disciplinas obrigatórias, o que representa 54 créditos. Nós temos disciplinas, nós temos diversas disciplinas optativas, mas os alunos precisam cursar 2 disciplinas optativas. Os alunos também precisam cumprir 2 créditos de atividades complementares e que podem ser obtidos de diferentes formas. Tá? Entre elas, sendo elas atividades de ensino, publicações, participações em eventos científicos e outras atividades. Aqui, eu não sei, alguns de vocês acho que já estavam presentes no seminário, né, com o professor Dante, é uma das maneiras de se conseguir créditos complementares. Participando dos seminários acadêmicos. Tá? Além disso, os alunos precisam provar, né, proficiência em língua estrangeira, precisam cumprir um exame de qualificação, depois de 18 meses do curso, então aproximadamente ali para agosto do ano que vem, os ingressantes devem estar qualificando. Nesse momento, eles devem ter 75% dos créditos das disciplinas já cumpridos. Tá? E, por fim, depois de 2 anos do ingresso,
se espera que o aluno defenda a sua dissertação de mestrado. Okay? Existe a possibilidade de prorrogação de prazo, mas isso precisa ser feito uma solicitação, existem alguns critérios que precisam ser analisados. Tá? Dessa forma, o total do curso vai para integralizar o curso, que são 125 créditos. E um ponto muito importante, pessoal, porque hoje, né, o mestrado é curto, né, é um tiro curto. Então, é muito importante que a pesquisa esteja sempre evoluindo. Não deixar passar muito tempo para começar realmente a avançar com a pesquisa. Então, é fundamental que os ingressantes procurem definir os orientadores já logo no primeiro quadrimestre. Tá? Para desenvolver o projeto de pesquisa, começar a explorar as possibilidades. Até porque, como eu vou falar daqui a pouco, já no primeiro quadrimestre do segundo ano, vocês já precisam participar do seminário de tese. Tá? Vamos lá. Quais são as nossas disciplinas obrigatórias? Nós temos 2 disciplinas de macroeconomia e 2 de micro. Tá? Então a gente tem a macroeconomia A e a macroeconomia B. Tá? Falando de uma maneira solta, assim, não muito dolorosa, a gente poderia classificar a linha A como sendo uma linha mais ortodoxa, a linha B como uma linha mais heterodoxa. Tá? O aluno ele pode escolher qual delas fazer. Né? Ele pode querer fazer macro A e micro A, macro B, micro B, ou macro A e micro B, não importa. Qualquer combinação dessas macroeconomias e microeconomias. Além disso, o aluno precisa fazer econometria, independentemente da linha que ele prefira, seja a ou a B. Deve também fazer o curso de pluralismo em economia. Né? A gente discutiu agora há pouco que essa é uma das características fundamentais do nosso curso, então a gente tem uma disciplina dedicada ao pluralismo. Tá? E além disso, o aluno precisa cursar seminário de tese. Em termos de disciplinas optativas, quais que nós temos disponíveis? Nós temos as séries temporais aplicadas dentro da linha de macro e finanças, né? Nós temos séries temporais aplicadas à macroeconomia e finanças, Finanças 1, né? Apressamento de ativos, que costuma ministrar o professor Carlos Pistarioli. Nós temos macroeconomia aplicada, finanças internacionais e crises financeiras, economia bancária, contabilidade financeira e gerencial, finanças corporativas e engenharia econômica. Dentro da linha de microeconomia, economia social e da inovação, nós temos microeconomia e desenvolvimento, bem-estar social e avaliação de políticas públicas, economia industrial, microeconometria, empreendedorismo, gestão de inovação e propriedade intelectual, economia da inovação e do conhecimento e gestão de tecnologia e inovação. Já dentro da linha de história e pensamento econômico, nós temos história do pensamento econômico, economia institucional e questões metodológicas em economia. Além dessas, a gente tem, que eu coloquei aqui dentro de todas as linhas, disciplinas que são coringa, digamos assim. São as de tópicos especiais. Eu vou daqui a pouco mostrar algumas delas, mas são disciplinas, como o próprio nome diz, tópicos especiais. Então eu vou, por exemplo, propor no quadrimestre que vem, no meu caso, mas existem outras, uma disciplina de economia matemática, tá? Que não está dentro daquele catálogo de notas irregulares. Mas ela pode ser oferecida. E outras são oferecidas. O Ramon também já ofereceu uma de institucionalismo radical, tá certo? Então existe essa flexibilidade também. É uma flexibilidade que eu acho que é muito interessante, porque pode até eventualmente surgir uma demanda entre alunos, né, conversar às vezes com o professor pode estar interessado também em mostrar um certo tema, ele pode aproveitar essas disciplinas coringa para tentar atender interesses que eventualmente surjam, né, dentro de alguns
grupos de alunos. Tá? Um ponto que eu acho que também deve ser destacado, que também distingue a UFABC em relação a outros programas, é o fato de que o calendário aqui na universidade ele é quadrimestral. A maioria das universidades segue um calendário semestral. Nem todas, algumas seguem um calendário trimestral no programa de pós-graduação. Mas na UFABC a gente segue um calendário quadrimestral. Cada quadrimestre tem 12 semanas e existe um recesso entre esses quadrimestres. Aqui, só a título de ilustração, mas também já para começar a orientar vocês sobre o calendário do ano que vem, nós temos que o primeiro quadrimestre, né? Aqui eu não estou considerando períodos de reposição, de feriados, nada disso, tá? Então, ele vai se estender do dia 2 de fevereiro até o dia 15 de maio. Aí nós temos um recesso, aqui, um recesso até que generoso. No segundo quadrimestre, nós vamos de 25 de maio até 15 de agosto, mais um recesso. E depois nós vamos para o terceiro quadrimestre, que vai de 14 de setembro até o dia 5 de dezembro do ano que vem. E aí férias, todo mundo pode descansar um pouco, tá? Que é importante, tá, pessoal? As disciplinas obrigatórias são ofertadas uma vez por ano, tá? E a oferta de disciplinas optativas em todos os quadrimestres. Para o ano que vem, daqui a pouco eu vou falar, na verdade, para o ano que vem, né? Mas aqui é uma grade sugerida, por exemplo, de disciplinas. Nós temos, no primeiro ano, no primeiro quadrimestre, macro e econometria e uma optativa. É o que normalmente se indicaria para os alunos cursarem. Tá? Nota que isso aqui é específico a este do ano de 2026, a macroeconomia e econometria. Tá? No segundo quadrimestre, microeconomia, pluralismo e optativa. E no terceiro quadrimestre, uma optativa. No segundo ano, vocês devem cursar seminário de tese, qualificar e defender. Aqui, ó, eu estou colocando a grade do próximo quadrimestre. Tá? Um ou outro ajuste pode ser que surja, tá? Porque enfim, tem que ver com uma questão de disponibilidade de salas, mas se acontecer é mínimo, tá? Isso daqui é o que realmente deve se verificar. Macroeconomia, quem vai ministrar vai ser o professor Ricardo Piscarioli, às quartas-feiras, então vai pegar a tarde toda, das 2 às 6 horas. Macroeconomia B vai ser ministrada pela professora Patrícia, que está de férias, e pelo professor Marcelo Milan, às quintas-feiras, pegando a manhã toda, das 8 ao meio-dia. Nós teremos também econometria, com o professor Guilherme e com o professor Tiago, às terças e quintas, das 2 às 4. Teremos seminário de tese, às terças-feiras, à tarde, né, das 4 às 6. E aqui as disciplinas de tópicos especiais que eu havia mencionado para vocês. Então a gente vai ter uma de tópicos especiais de economia política, quem vai ministrar vai ser o professor Gabriel Rossini, às quartas-feiras, também das 2 às 6. Nós teremos tópicos especiais em pesquisa econômica, em economia, com a professora Mônica, às terças-feiras de manhã, das 9 à 1. E por fim, a gente vai ter uma disciplina de economia matemática, que eu vou ministrar às segundas e quintas, das 5 da tarde até às 7 horas da noite. Tá? Essa é uma novidade. Okay? Eu vou fazer um pouco da propaganda da minha disciplina, não quis falar nada, né? Já estou aqui. Essa disciplina, de certa forma, o propósito dela, já adianto, é fornecer uma base matemática para, por exemplo, para tudo, né? Mas, por exemplo, para a microeconomia do segundo quadrimestre. Alguns programas de pós-graduação oferecem um curso de verão, né, um curso assim, de nivelamento em matemática. De certa forma, vai acabar funcionando um pouco dessa maneira também. Tá? Então, nesse curso aqui, eu pretendo cobrir tópicos de otimização e fazer também uma introdução
a análise real e a topologia. Tá bom? Claro que depois os professores, né, quando se apresentarem, eles vão poder também falar sobre os cursos deles. Aqui a gente tem a previsão de disciplinas para o ano de 2026, tá? Além do primeiro quadrimestre. Então, no segundo quadrimestre, nós teremos pluralismo com o professor Danilo, microeconomia A comigo e com o professor Ricardo Politi, microeconomia B com o professor Ramon, finanças internacionais e crises financeiras com o professor Alexandre Luquezzi, economia da inovação e do conhecimento com a Ana Patrícia, com o Ramon. Só daqui eu estou levando em consideração os nossos históricos, tá bom, pessoal? Microeconometria, agora já no terceiro quadrimestre, né? Então, essa economia da inovação, terceiro quadrimestre. Microeconometria com a professora Ana Fava, também no terceiro quadrimestre. Historicamente, a gente tem oferecido séries temporais aplicadas à macroeconomia e finanças, com o professor Guilherme, e também HPE com o professor Danilo. Tá? Então, essa daqui é o nosso planejamento. Tá? Vagas, agora eu vou falar sobre o processo seletivo. Tá? Nós temos, como vocês sabem, 20 vagas disponíveis para o mestrado, sendo 6 vagas reservadas por cotas e mais 5 vagas supranumerárias. Tá? Um requisito para ser considerado, né, para ser chamado para o nosso programa, uma condição necessária, é estar entre os 75% dos candidatos com melhor desempenho na prova do ANPEC. Tá? Como que é o processo de aceite? Imagino que vocês todos já estejam familiarizados, né, porque vocês já devem ter olhado o manual da ANPEC. Tá? Mas não custa, né? Isso aqui é extremamente importante, então vale a pena a gente passar por essas informações. Tá? O processo de aceite será online, através do sistema da ANPEC. O acesso ao sistema é pela senha que vocês receberam quando fizeram a inscrição. Assim que o centro convida um candidato, o candidato recebe um e-mail do sistema da ANPEC. Com a senha, o candidato que recebeu o convite naquela rodada entra no sistema para os aceitos. O sistema fica disponível apenas nas datas das rodadas. Vocês sabem que são 3 rodadas. O convite é válido apenas para aquela rodada. Então, recebeu o convite na primeira rodada, o convite é válido para a primeira rodada. Recebeu o convite na segunda rodada, o convite é válido para a segunda rodada. O candidato ele pode dar um aceite condicional. Tá? Mas esse condicional não garante a vaga. É apenas uma sinalização das preferências dos candidatos. O nosso programa pode e vai enviar mais convites do que o número de vagas. Nós enviaremos mais do que 20 convites. Okay? Nós também vamos utilizar um sistema de trave. Ou seja, uma vez recebidos 20 aceites definitivos, a seleção se encerra. Então, os primeiros 20 que derem aceite estarão aceitos. Os demais, ainda que tenham uma colocação melhor, demorou. Aí não tem mais essa possibilidade. Tá? Os candidatos que indicaram ao UFABC entre os seus centros preferidos terão prioridade no envio dos convites. Porém, candidatos que não indicaram ao UFABC poderão também receber convites. Isso daqui foi explicado para vocês no e-mail em que nós convidamos vocês a vir para cá hoje conhecer o nosso curso. Tudo bem? Bom, algumas datas importantes, tá? Isso daqui é tudo informação disponível lá no manual do candidato. Ou quase tudo, né? Algumas outras informações estão no nosso edital de seleção. Vamos lá. Primeira rodada, né? Começa no dia 26 de novembro. Vai até o dia 28 de novembro. Tá? O aceite condicional vai até meio-dia e o definitivo até as 18 horas. No dia 4 de dezembro, no dia 1º de dezembro começa a segunda rodada
Tá? E essa segunda rodada se encerra no dia 3 de dezembro, aquele teste condicional às 12 horas, definitivo às 18. A terceira rodada, então, começa no dia 4 de dezembro, termina no dia 5, e aqui só tem a possibilidade de dar o aceite definitivo. No dia 9 de dezembro, sai o resultado final da nossa seleção, tá? Que vai ser publicado no site do nosso programa. É aberto, então, a possibilidade de recursos, tá? Prazo dia 11 de dezembro. Quem tiver algum recurso, pode enviar para nós pelo e-mail, por e-mail da coordenação, que é o ppge.economia@ufpc.edu.br. No dia 15 de dezembro, nós temos a homologação final, depois dos recursos, depois aqui cadastro de documentos, entre o dia 16 de dezembro e o dia 19 de dezembro. Ali, em meados de janeiro, do dia 13 ao dia 16, são as matrículas, e no dia 2 de fevereiro, a gente se encontra aqui para as aulas. Agora eu vou falar um pouco sobre bolsas, que é um tema que sempre é bastante sensível para os alunos. Tá? Aqui eu vou ler, tá? Eu acho que é importante que a gente leia conjuntamente essa portaria de bolsas. Tá? A concessão de bolsas é realizada a partir dos seguintes critérios. Primeiro, nota obtida no exame de seleção, ou seja, NAMPEC, entre os licenciados ingressantes, com reserva de vagas, que não possuam atividades remuneradas ou outros rendimentos de trabalho e que manifestaram interesse em receber bolsas. 2. Nota obtida no exame de seleção de ingressos, entre os discentes ingressantes através da ampla concorrência, que não possuem atividade remunerada ou outros rendimentos e que também tenham manifestado interesse em bolsa. 3. Nota obtida no exame de seleção de ingresso entre os discentes ingressantes com reservas de vagas que possuam atividades remuneradas ou outros rendimentos de trabalho que requeram até 20 horas de trabalho e que também, evidentemente, tenham manifestado interesse nas posses. 4. Nota obtida no exame de seleção entre os discentes através da ampla concorrência que possuam atividades remuneradas que requeram até 20 horas de trabalho semanais e que manifestem interesse em bolsa. 5. Nota obtida no exame de seleção entre os discentes ingressantes com reserva de vagas que possuam atividades remuneradas ou outros rendimentos do trabalho e que manifestaram interesse em receber o bolsa. Tá? E por fim, praticamente um espelho desse, só que aqui se referindo a ampla concorrência, então, nota obtida no exame de seleção de ingresso entre os discentes através da ampla concorrência, que possuam atividades remuneradas ou outros rendimentos do trabalho e que manifestaram interesse em receber bolsa. Então, está aí a sequência. Previsão de disponibilidade de bolsas. Tá? Bom, as bolsas são de até 12 meses, quer dizer, são 12 meses, elas vão chegar até 24, mas elas têm 12 meses. Atualmente, nós temos 12 alunos de mestrado com bolsa, tá? 5% delas, 5 bolsas CAPES, tá? E uma delas de até 24 meses para a primeira classificação. E 7 bolsas com recursos da UFABC. No CNPq. Oi? No CNPq. Sim, eu ia exatamente falar que é isso. Então, inclusive, a Mônica chamou a atenção da Bolsa CNPq e tem um outro ponto importante, que a UFABC recebeu um aporte maior de bolsas CNPq no ano que vem. Como essas bolsas vão ser distribuídas entre os programas, nós ainda não sabemos, ainda não está definitivo, mas existe. Existe a possibilidade, possivelmente nós temos mais uma bolsa CNPq também. Tá? Uma outra possibilidade que a gente recebia bastante, tá? Porque que inclusive pode receber créditos complementares,
é submeter projetos para outras agências de fomento, em particular a FAPESP. Então a gente incentiva bastante que os alunos busquem essas outras formas de financiamento. Bom, agora, né, algumas questões um pouco mais burocráticas, mas que são extremamente importantes, são temas institucionais. Muito do que eu falei ali está incluindo as normas da UFABC. Vocês podem encontrar essas normas nesses sites, tá? Então, normas e regimentos da pós-graduação da UFABC, né? Normas e regimento da pós-graduação em economia, normas específicas do nosso programa. E também aqui está disponível a portaria de bolsas, para vocês olharem em mais detalhes. Okay? Ainda nesse bloco institucional, queria apresentar a coordenação. Né? A coordenação é composta pelos coordenadores, que sou eu e o Guilherme, mas ela também tem o colegiado, que compõe a coordenação como um todo. Então, além do Guilherme e de mim, nós temos a professora Ana Flávia, professora Ana Abras, professor Danilo, professora Mônica, professor Ramon e o professor Ricardo Luz Cariola. Então, essa aqui é a coordenação do programa. E é isso. Para contatos, né? Vocês já devem imaginar, vocês podem mandar dúvidas, perguntas, comentários. Está aí o canal aberto para vocês falarem comigo ou com o Guilherme, né? Que somos nós que administramos esse endereço aqui em médio. Tá certo, pessoal? Com isso eu concluo a minha apresentação. Agora, como eu disse lá na nossa programação, eu queria convidar então os professores a se apresentarem. Tá? Depois a próxima fase serão os alunos atuais. E por fim, a gente começa a tirar dúvidas aqui. E aí vocês podem direcionar as dúvidas tanto para mim quanto para qualquer professor que esteja aqui. Bom, então, vamos começar pelos mais próximos, que aqui o professor Marcelo Melhor, a gente citava na cara. Boa tarde, pessoal. Vou reiterar aqui as palavras do professor Max. Parabéns pelo desempenho técnico. Agradecer também o interesse no programa. Sou professor novo, então acabei de ser credenciado. Eu sou professor da Federal do Rio Grande do Sul. Estou numa colaboração técnica aqui na Federal da ABC. Então é um instrumento que nos permite atuar em outras universidades do sistema federal de universidades do Ministério da Educação. Então tem um período de 4 anos para trabalhar e colaborar no programa. Então, como o professor Marcos já apresentou aqui, eu trabalho com a área de macro originalmente. Então, na verdade, eu tenho uma trajetória que eu trabalhei com vários temas, várias abordagens, tem uma trajetória bastante diversificada. E a colaboração técnica está muito focada aqui na discussão sobre economia da cultura e economia criativa, que é uma área relativamente nova no Brasil. Então, também espero que em algum momento eu consiga ofertar uma disciplina letiva, uma disciplina de economia da cultura e das indústrias criativas ou economia criativa. Mas, basicamente, trabalho com macro, economia política, economia brasileira. Também fui professor de um programa de pós-graduação em estudos estratégicos internacionais. E aí eu trabalhava com economia política internacional. Então, também trabalho um pouco com essas questões envolvendo aí as relações internacionais. Não, pega aqui, não pega mais rápido. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou o vice-coordenador do Max. Eu sou professor da linha de econometria, mais especificamente a linha de pesquisa séries temporais. Eu vou ser professor de vocês em econometria, para aqueles que escolherem o curso Econometria 1, que é uma disciplina que não tem linha, não tem A, econometria A, não tem econometria B. É uma disciplina comum a todas as linhas, independente da visão e da linha que vocês quiserem seguir na sua pesquisa,
A econometria está lá para cobrir, para ajudar vocês uma parte mais aplicada. Todo mundo vai passar por você. Oi? Todo mundo tem que passar por você. De todas as edições do curso, do PPGE, do mestrado, eu fui professor de econometria, dividindo a disciplina com outros professores, inclusive o professor Tiago, que nós iremos dividir. O professor Tiago vai começar com a parte estatística da disciplina e eu depois assumo a parte de econometria. Também já dividi essa disciplina com a professora Ana Fava, com a professora Ana Abres, o professor Ricardo Scarioli, sempre assumindo a parte estatística e depois eu dou a parte de econometria. Em relação à minha formação, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, lá no IUSP. A parte do doutorado eu desenvolvi na estatística, no LIME, tá? Sempre na linha de séries temporais, que é a parte que eu gosto de pesquisar. E em séries temporais eu gosto de estudar coisas novas. Então existe uma coisa esquisita lá dentro da estatística, da matemática, que se chamam wavelets, que se chamam onda-letras, traduzindo para o português. É uma coisa que veio da física matemática, no estudo de sinais, e que a gente tem utilizado recentemente para estudos de fenômenos bastante específicos dentro da economia, dentro de finanças. Essa é uma linha que eu tenho seguido. Então, o meu interesse é geralmente buscar metodologias diferenciais que podem ser aplicadas a questões econômicas que ainda estão, de certa forma, ali não cobertas. Então é isso. Agradeço. Boa tarde a todo mundo. Sou Ramon Garcia Fernandes. Como vocês veem, sou baiano de nascimento. Estou aqui, digamos, no programa desde o começo, a fundação do nosso programa de pós-graduação em economia. Eu já tenho uma certa idade, muito mais do que a maioria dos meus colegas, então já passei por vários programas antes, fui professor da pós-graduação também na Federal do Paraná, depois na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, estou desde 2011 aqui na UFABC. E aqui no programa o que eu dou uma disciplina dessas optatórias, obrigatórias meio a meio, que é a microeconomia B, certo? Que é a microeconomia heterodoxa, sempre dei essa disciplina. Também divido com a professora Patrícia uma disciplina de economia da inovação e do conhecimento, que a gente está dando, inclusive, antes da criação da nossa pós em economia, a gente já dava no programa de mestrado e doutorado em Ciências Humanas e Sociais. Com o professor Manuel Ramon, dividi umas 2 vezes já uma disciplina de tópicos especiais, como comentou aí, de institucionalismo radical, eu sou institucionalista. E tem também, uma vez lecionei uma disciplina que é uma das minhas áreas de pesquisa, que é questões metodológicas em economia. Então, essas são as matérias que eu dei aqui na pós-graduação. Essencialmente, o que eu trabalho é metodologia, economia institucional, certo? E esse campo, digamos, bastante novo, assim, então, que é o da microeconomia heterodoxa. Então, essas são as 3 áreas que eu tenho pesquisado aqui no programa. Né? Então, isso, então, da minha parte é isso. Parabéns pelo desempenho no exame. Tá? Então, estamos torcendo para que os senhores e senhoras venham aqui agitar com a gente. Tá? Muito obrigado.
Então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Politi, estou aqui na UFABC desde 2012, na pós-graduação desde o início. Na graduação e na pós, costumo lecionar as disciplinas de microeconomia, né? Então, no canal, vejo aqui alguns ex-alunos e ex-alunas, né? Eu divido microeconomia com Max, e da parte mais difícil, da parte mais fácil, é para o meu bem-estar. A minha agenda de pesquisa é economia do setor público. Ultimamente, então, a parte de como que os municípios gastam, como que eles são financiados, por que gastam mais em saúde, em educação, ou gastam menos em saúde, menos em educação, o que ajuda a compreender isso, o quanto que eles arrecadam, aqueles que arrecadam pouco, aqueles que são pequenininhos, né? Mais recentemente, enfim, uma questão meio acidental, acabou surgindo um banco de dados de emendas parlamentares, e hoje eu estou com 2 orientandos estudando o efeito de emendas parlamentares em cima da composição dos gastos dos municípios, né? Que é uma agenda relativamente nova e um pouco polêmica, dada a origem da disponibilidade desse orçamento, né? Então também tem uma questão, todos aqui vão se adaptando um pouco a demanda, né, dos alunos e das alunas, e também o que surge de oportunidade assim, de pesquisa, né? Então, a minha pesquisa eu tento ser mais aplicável, então uso bastante econometria, né, de dados, é menos, vamos dizer assim, teoria. Acho que essencialmente é isso. Espero rever algum de vocês, a maioria aqui, no curso. Tá bom? Até mais. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Mônica. Eu estive na coordenação nos últimos 2 anos e meio, né? Não estou mais. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha trajetória, procure o meu currículo Lattes. Eu acho que é mais legal saber o que eu estou fazendo agora, né? Agora, eu vou dar uma disciplina no próximo quadrimestre que chama Pesquisa em Economia. A minha ideia nessa disciplina, que é a segunda vez que vai ser ministrada, ela é uma limitada, é para vocês conhecerem um pouco o corpo docente, as linhas de pesquisa, a produção que a gente já realizou. E eu faço um bem bolado para falar um pouco de algumas estratégias de publicação, né? Eu gosto muito de participar dos congressos de área, por motivos não só turísticos, né? E com os nossos alunos, né? Com os meus orientandos, né? E com esses orientandos a gente está apresentando alguns artigos da ANPEC, né? No congresso da ANPEC, que a ANPEC não é só esse martírio da prova, também é o congresso, e normalmente ela é legal, apesar de ser em São Paulo esse ano. A gente vai estar apresentando. O que é a minha agenda de pesquisa hoje? Hoje, até o ano que vem, talvez um pouco mais, eu estou trabalhando com regulação e saneamento. A gente está falando de drenagem e resíduos sólidos. Sustentabilidade financeira das tarifas, sustentabilidade do processo, mudanças estruturais, política, e uma partezinha que é o papel das mulheres no saneamento, né? A gente está com 2 trabalhos em andamento, por feitas mulheres e ação de saneamento, de modo geral, e também a gente está com algumas coisas relacionadas à regulação específica em ambientes regionalizados, tá? Mas a minha área de pesquisa é essa, né? Desenvolvimento humano, pobreza, lixo, saneamento. Você fica rico de espírito. Tá? Obrigada. Olá a todos, bem-vindos. É difícil ser legal depois da Mônica, né? Mas eu vou tentar. Eu fui primeira coordenadora do programa de mestrado. Antes de ser coordenadora do programa de mestrado, eu, junto com o professor Bruno, que infelizmente não está mais com a gente, fomos quem encabeçou, né, o corpo docente e defendeu nas instâncias superiores da universidade a abertura do programa de mestrado, que depois agora já abriu uma pós, esse nosso primeiro, já abriu doutorado, nosso primeiro, né, ano de doutorado. Também a gente fez todo o trâmite na CAPES, tivemos sucesso para o programa ser aprovado.
E muito sucesso de ver nossos alunos, né, conseguindo terminar o seu programa de mestrado, né, ter a sua dissertação publicada, ter bons empregos. Então a gente fica muito feliz, né, de ver esse resultado, que é um resultado, não é um resultado para nós, é um resultado para vocês. Né, como que esse programa contribui para o percurso, né, profissional de vocês. Isso é muito importante. Tá? Eu sou sócia fundadora da Associação, né, de Gênero e Economia da Família, das primeiras, né? Meu trabalho vai muito em economia da família, mas também em desigualdades de gênero e raça. Eu tenho trabalhado muito com inclusão financeira, conhecimento financeiro, mas eu também trabalho com desigualdades de mercado de trabalho e também desigualdades de acesso, também investimentos em crianças. São essas algumas abordagens que eu trabalho dentro de economia da família. Tá? Eu já dividi com o Guilherme Econometria 1, foi na primeira turma de Econometria 1, né? Depois eu consegui passar para o Tiago no quadrimestre seguinte, logo no ano seguinte, logo no quadrimestre seguinte, eu dividi com a Mônica microdesenvolvimento e com a Anabas, a gente fez microdesenvolvimento em microeconometria para a primeira turma tudo junto, porque a gente estava começando, né? E eu já mencionei várias vezes microdesenvolvimento, estou lecionando agora e estou propondo para o ano que vem microeconometria, que vai ter uma abordagem de avaliação de políticas públicas, mas também novos métodos de efeito causal, estimar efeito causal e, se tudo possível, também de estimação de efeito causal com machine learning também, que é isso que a gente vai ver em microeconometria. Então, todos bem-vindos e é um prazer conhecê-los e se vocês quiserem conversar comigo depois, estou à disposição. Obrigada. Muito bem. Boa tarde aos jovens presentes e aos não tão jovens. Como o Ramon disse que é baiano, sou argentino. Estou tendo aqui um intercâmbio. Funciona super bem. Bom, eu sou professor da graduação da PUC de São Paulo e dou pós aqui da FBC desde o começo, né? Desde da formação do programa, certo? Como eu vivo muito enfiado na graduação e venho vendo daquelas coisas, confusões todas. Bom, eu trabalho há muitos anos, basicamente, com economia aplicada, com desenvolvimento econômico e finanças internacionais, sistema financeiro, está ali do trabalho. Atualmente, eu estou muito envolvido na discussão de criptomoedas. E é um assunto que eu estou fascinado, uma revolução que está provocando na teoria monetária, confusão monumental. Vocês estão acompanhando a velocidade com que isso está indo. É uma área que eu estou pensando em qual tentativa eu ofereço ano que vem, no segundo ou no terceiro quadro, e essa é uma realidade, talvez seja isso que eu vou propor. E estou trabalhando muito com China, coisa que eu não queria, mas os alunos me obrigaram, porque todo mundo quer estudar China, e eu acabo tendo que estudar China. Eu vou dar uma alternativa sobre China na PUC, que eventualmente poderia ser esse o curso. E mais especificamente compreender a inserção externa, as transformações internas da China, né? O que está acontecendo é um mundo absoluto, é coisa idiota dizer que é um mundo muito vasto, né? Uma platitude, uma bobagem muito bem. Eu não dou conta, é uma coisa enorme, infelizmente tem muitos alunos interessados mexendo com isso. Então, possivelmente também um outro tema para ser considerado, né? A questão do desenvolvimento. Tem um curso de América Latina durante muito tempo. Estou muito tentado outra vez, mas atualmente a América Latina não desperta muito interesse dos jovens, eu não sei porquê, acho um péssimo sinal. Eu estou interessadíssimo em entender a zorra que gerou isso tudo, né? Fico discutindo aqui com o Ramon para saber o que é o mileísmo, né? Eu gostaria muito de saber o que significa aquilo lá, né? As mudanças estão ocorrendo por aí afora, né? Então é basicamente isso. Eu tenho trabalhado muito com orientação aqui, aparecem alguns jovens que gostam de trabalhar comigo, não sei porquê, mas enfim, a gente vai levando para adiante. E é isso, basicamente, né? Tá de bom tamanho.
Oi, Davis. Prazer, eu sou o Thiago. Sou economista do meio ambiente e do desenvolvimento. Tá? Então, os temas que eu tenho trabalhado, eles são, boa parte deles conectados à terra. Né? Tá? Então, agropecuária, mudança de uso da terra, queimadas na Amazônia, isso tem estado desde da minha tese de doutorado, aquacultura, tá? Tenho começado a estudar isso nessa linha de produção de alimentos sustentáveis. Né? Em termos de técnica, né, de método, eu tenho usado econometria aplicada, inferência causal também, e simulação computacional numérica. Tá? Microsimulação, na verdade. Nos dois casos eu uso bastante sistemas de informação geográfica. Tá? Então, dados na escala de grade celular, né, 10 por 10 km quadrados, 5 km, cobrindo a Amazônia inteira, tá? São bases de dados grandes, né? Com diversas fontes de dados aí, de imagens de satélite, tá? Várias coisas, inclusive poluição também, já tem um artigo sobre poluição atmosférica e efeitos na saúde, então eu também estudo um pouco de saúde, tá? Além disso, enfim, eu voltei doutorado na University of Exeter, na Inglaterra, fiquei 2 anos, 2 meses lá. Fiz uma colaboração com eles nessa linha de economia do meio ambiente. Fiz pós-doutorado lá. E acho que é isso, a gente se vê na econometria, vou ter o prazer de dividir com o professor Guilherme novamente. Muito obrigado. Cadê o Busca? Quer que eu faça para você? Aí vai se apresentar. Bom, bem-vindos. Espero que a primeira experiência de vocês com o seja legal. Acho que vocês estão fundamentais. Em termos de disciplinas, dei 4 disciplinas. Eu dei econometria, Search Table, Asset Pricing, agora estou dando macro. E eu estudo finanças, mas eu estudo em particular flexões no mercado financeiro, faz um tempo que eu estou estudando macro também. Mas em particular, nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar um negócio chamado Climate Finance, que basicamente em finanças a gente sempre tenta diversificar riscos não diversificáveis, e temperatura, mudança climática em particular é um risco não diversificável e afeta todo mundo, só que de formas diferentes. Então, além de diversificar isso, dá para fazer hedge disso. E aí os meus últimos 2 papers foram disso. Eu oriento em outras coisas também, eu orientei paper que vai ser agora na Revista Brasileira de Finanças de previsibilidade em alta frequência, e agora vai ser de debate, mas os papers maiores, que são os que eu tenho me dedicado mais, reflexões, mas em particular, estou tendo a me concentrar em Climate Finance daqui para frente, é o que eu pretendo fazer. Então, se alguém tiver interesse nisso, pode vir me procurar. E eu acho que é isso. Bom, em termos de formação, eu estudei fiz administração, sou mestrado e doutorado em economia na Universidade de São Paulo. E fui pós-doc em Cambridge, mas já faz tempo. Pós-doc já está antigo. É isso aí. Olá pessoal, prazer, eu sou o Alexandre, falo no Luquezzi. A minha formação é no Instituto de Economia da Unicamp, como economista na graduação. Estudei bancos públicos, seu papel na economia contemporânea. Depois no mestrado, tive a alegria de ser orientado pelo professor Carlos Eduardo na PUC de São Paulo. Um tema sobre o Banco do Brasil, estudei o papel que ele tem, né, enquanto formador de políticas públicas, mas também enquanto um banco comercial e as consequências da atuação em plena crise financeira. Depois regressei à Unicamp para fazer meu doutorado, que foi na área de teoria econômica, e fiz sobre a zona do euro.
Então eu estudei o setor bancário europeu do ponto de vista da integração financeira que a zona do euro proporcionou. Isso reverteu em estudos sobre questões regulatórias, certo? E de outro lado, questões também políticas. Mas a minha área, a minha atuação é sempre em macro e finanças. Daí os meus interesses de estudar crise econômica e finanças internacionais, que é a disciplina que eu tenho a oportunidade de oferecer no segundo quadro do ano que vem, graças ao meu credenciamento aqui no programa da pós-graduação em economia, a quem eu agradeço muito a coordenação e aos colegas professores pela oportunidade, e espero que vocês possam, enfim, aproveitar essas linhas de pesquisa, além dessas, né, que eu pretendo seguir, de macro, finanças. Eu tenho muito interesse em América Latina. Imagino que se tiver, né, alguém mais interessado ainda, o pessoal de RI gosta, né? Atualmente eu sou professor visitante, né, no bacharelado de RI aqui na UFPC, fazendo valer o espírito interdisciplinar. Então é isso, sejam bem-vindos, estejam convidados aí a participar desse DAI. Obrigado. Bom, pessoal, acho que faltou, acho que já passaram todos os professores, só faltou eu mesmo, né, me apresentar nas áreas de pesquisa, o que eu costumo mencionar. Bom, na graduação, minha formação é em economia, né, graduação, mestrado, doutorado na FEA USP, mas eu tive uma trajetória em que eu fui passando por diferentes áreas. Minha monografia foi basicamente HPE, né? Foi uma discussão sobre a macroeconomia novo clássico. Depois, no mestrado, a minha dissertação foi em mapa aberto, né? Macroeconomia e finanças internacionais. Eu trabalhava com um tipo de modelo, chama modelo de busca, só que monetário, e aí eu procurava entender como que a integração econômica, né, na época, né, quando eu estava no mestrado, existia a proposta da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas. E aí a preocupação que eu tinha é saber quais eram os efeitos monetários daquela maior integração econômica, eventual maior integração econômica. Então eu desenvolvi um modelo de economia aberta para mostrar como que a maior integração comercial poderia levar a um processo endógeno de substituição de moeda. Tá? Normalmente a substituição de moeda, a dolarização, ela se justifica por um diferencial de inflação. Né? Então a diferença na minha dissertação do mestrado é que foi por um outro caminho, um caminho de integração comercial. E foi um estado que eu gostei muito da minha dissertação do mestrado, porque eu encontrei também em limiar, a partir do qual se a integração comercial ultrapassasse aquele limiar, havia uma dolarização completa das economias, e isso levava a uma série de efeitos importantes, né, inclusive redistributivos. Depois, no doutorado, bom, eu sempre gostei muito de microeconomia, acho que até pelos temas que eu peguei agora, né, eu sempre gostei na macroeconomia, uma abordagem fortemente microfundamentada. Mas quando eu cheguei no doutorado, aí eu realmente migrei de vez para a microeconomia. E, em especial, no tema procurava mostrar, eu trabalhei com redes econômicas e sociais. Tem muitas questões interessantes em redes econômicas e sociais, tanto que envolvem interações diretas entre as pessoas, porque a gente não interage com o mundo inteiro de forma simultânea e multilateral, né? A gente interage com pessoas, e a gente interage localmente com os nossos contatos mais próximos. Assim, né? E essa estrutura de rede pode ter uma série de consequências importantes. Tá? Então, essa é uma questão. Então, interação dentro das redes. Uma outra questão é de formação de redes. Né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque dependendo da interação de rede, novos links vão sendo formados. E foi exatamente aí que eu atuei. Eu procurei mostrar, quer dizer, não é que eu procurei mostrar isso, né? Foi o resultado do trabalho
que dentro das redes de colaborações acadêmicas, né, então, coautorias, relações de coautorias, dentro dessas relações de coautoria, havia fluxo de informação sobre habilidades não cognitivas dos coautores. Tá? Então, eu mostro econometricamente, eu uso um modelo de ilustração que mostra que exatamente isso. Então, por exemplo, eu posso ter um coautor, né? Ele pode ser muito competente, mas pode ser uma pessoa insuportável de se lidar, ou pode ser uma pessoa muito boa de se lidar, uma pessoa que monta filho, que ajuda, que é responsável e assim por diante. E aí, nas outras minhas interações com outras pessoas, possivelmente eu elogio esse meu coautor. E isso acaba aumentando a probabilidade de que a outra pessoa e esse meu coautor, em algum momento, estabeleçam um elo de colaboração. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso, né? De certa forma, eu tenho uma certa flexibilidade para atuar em diferentes áreas. Nesse sentido, eu me coloco como um pesquisador em teoria aplicada. Então, o objetivo é pegar questões que a gente tem na cabeça, às vezes de forma não muito bem articuladas, ou talvez até articuladas, mas não formalizadas, digamos assim, e tentar formular traduzir essas questões que a gente tem na cabeça para um modelo matemático que nos permita, de um lado, investigar melhor aquela questão, no sentido de identificar eventualmente algumas hipóteses que podem estar subjacentes e que a gente não consegue enxergar por limites de linguagem, né? A gente, como economista, trabalha com diferentes linguagens que são complementares, né? Então, esse é um e, ao mesmo tempo, tentar levar as previsões desses modelos para os dados. Tá? Então, eu não sou um cara de teoria pura, né? Eu quero testar os modelos empiricamente. Tá? Eu tenho, né, se eu fosse colocar assim, alguns interesses mais específicos, interações sociais, sem dúvida nenhuma, é o que naturalmente me joga para teoria dos jogos, que seja teoria dos jogos cooperativos ou não cooperativos, ou talvez até um pouco mais de jogos cooperativos do que não cooperativos. Economia da ciência, né? Eu tratei de relações de coautoria, mas dentro da ciência tem muita economia rolando, né? Tem muita interação entre as pessoas, não é um ambiente de pessoas isoladas trabalhando num laboratório, né? Existem questões de incentivos, de mudanças institucionais que às vezes acontecem e que determinam significativamente a atividade de um pesquisador. São temas que me interessam. Eu já orientei trabalhos em diferentes áreas, economia do crime, na área de educação, em macroeconomia também, né, junto com o professor Thiago Buscarioli, com o Bruno Rocha. Nós orientamos uma dissertação de mestrado que procurava mostrar como que as redes interestaduais de conexões bancárias influenciavam a sincronia dos signos de negócios dos estados. Nossa, são muitas e muitas temas diferentes que eu já orientei. Tá? Então, eu me coloco de uma forma bastante aberta para discutir possíveis ideias que vocês não gostam necessariamente de conseguir atender. Se tiver muito claro, não dá. Mas eu vou, né, se for interessante, eu falo, isso aqui parece legal. Aí a gente encara, né, o desafio. Em termos de disciplinas, como eu ia começar a falar inicialmente, na graduação eu tenho ministrado cursos de economia matemática, teoria dos jogos, engenharia econômica, e um outro curso que eu já falei economia dinâmica. Bom, são esses basicamente. Tá? Na pós-graduação é microeconomia A, que eu divido com o Ricardo Politi.
um curso de economia dinâmica, então a gente estuda sistemas dinâmicos, né, aplicados na economia, então, em especial equações de diferenças, ou sistemas de equações de diferenças. E agora, no ano que vem, vai ser a primeira edição do curso de economia matemática para pós-graduação. Então, isso é a minha apresentação pessoal. Tá? Eu só queria, antes de concluir, eu acho que chamar atenção para uma outra característica importante do nosso programa, que é a relação próxima que os orientadores têm, ou os professores, de uma maneira geral, têm com os alunos. Tá? A gente, assim, o WhatsApp já virou conhecimento comum. E os meus orientandos mandam WhatsApp para todo mundo, mandam WhatsApp, às 2 da madrugada, mandando WhatsApp. Eu acho isso muito legal, eu gosto dessa interação. Tá? Eu gosto da gente ter um ambiente bastante dinâmico, muito vivo. Tá? E eu acho que isso reflete o fato de que nós enxergamos os nossos alunos como futuros colegas. Tá? A gente realmente entende que em algum momento a gente vai estar trabalhando realmente junto, vai estar publicando, trocando ideias, né? A gente até tem aqui, o Alexandre, é muito bacana ver a relação do Alexandre com o Carlos Eduardo, né? E é o tipo de relação que a gente quer construir com os nossos orientandos, com os nossos alunos. Bom? Agora, pessoal, partindo para o item 8, nós temos relatos dos nossos alunos. Vou começar com o Rogério e depois a gente passa para você. Eu espero que tem outros alunos. Eu vou chamar Olá, pessoal. Eu sou o Rogério. Eu sou aluno do mestrado em Economia, não sou economista. Sou formado em Sistema da Informação, tenho 26 anos na carreira em Tecnologia e decidi fazer o mestrado, né? E esse momento, eu lembro no ano passado eu estava aqui nesse momento e foi o momento que eu me encantei com a UFABC. Então, os professores aqui são excelentes, como vocês perceberam, eles são abertos a receberem pesquisas de diferentes áreas, então a gente percebe isso no dia a dia. E as aulas são fantásticas, né? Mas, eu preciso falar a verdade para vocês precisam estudar muito, viu? Estudar bastante. Normal, mas porque eu, claro, nunca tinha vivido mestrado e é um choque a gente chegar, ter que estudar final de semana, ter que estudar. Eu trabalho, então só sobra o final de semana, então se dediquem, estudem bastante e aproveitem esse momento e aproveitem daqui a pouco o lanche. Porque é o momento da gente conversar, ou com os alunos, tem vários aqui do mestrado e do doutorado, mas principalmente conversar com os professores, tá? Aproveitem esse momento e boa sorte aí. Não esqueçam lá, primeiro dia, no dia 26, já dá o ok aqui, aceite o nosso convite. Obrigado. Estava assim, férias. Ela cortava férias, não é bem assim. Não é bem assim. Tem que estudar bastante. Vocês estão pegando a vista do Jordan? Olá, pessoal. Improvisando. Boa tarde, foi muito bom ver tantas carinhas aqui. Eu sou a Mariana, sou representante discente, eu já sou do doutorado. E eu não fiz mestrado aqui na UFABC, mas eu tô tendo a sorte de fazer o doutorado aqui. E é justamente isso, essa proximidade com os professores, a parte do pluralismo é muito legal também. E eu gosto de ter essa interação. Enfim, eu sou economista, eu fiz economia na Unifal-MG, aí eu fiz o mestrado na Unifesp, e agora eu sou doutorado em economia também. E eu gosto justamente disso, de poder pesquisar em áreas diferentes. Agora, minha orientadora é a professora Mônica, na área de doação, na área de saneamento básico. E o mestrado, assim, vou falar a verdade para vocês, ele não é fácil, né? Falando de uma pessoa que já está no doutorado, não é fácil, são 2 anos, passa muito rápido. E o fato também de ser quadrimestral é um ponto positivo
da UFBC, porque a gente não fica tanto tempo estudando a mesma coisa o semestre inteiro, é bem dinâmico. Eu gosto do fato de ter vivido esses dois momentos, né? Eu vivi o meu mestrado na Unifesp, que era semestral, e aqui agora, fazendo doutorado, que ele é quadrimestral, e eu tenho sentido, assim, que é melhor viver quadrimestre, assim, então, deem um aceite na UFBC, se tirar para vocês essa possibilidade. Aqui tem muito acolhimento, né? Nós, discentes, sempre estamos abertos a conversar com vocês. Eu, como vice-representante discente, que na verdade o nosso representante é o Alexandre, né? Então a gente está sempre aberto para conversar, para tirar dúvidas, até se vocês quiserem tirar dúvida também sobre o programa da Unifesp, mas vamos conversar sobre a UFBC, né? Fazendo o propaganda daqui. Então, sejam bem-vindos. E é isso, estamos abertos para tirar dúvidas. E isso aí. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu sou aluno do mestrado em Economia na UFBC. Bom, eu queria falar um pouco do que me atrai bastante no mestrado. Ano passado, assim como o Rogério, eu tive a oportunidade de participar dessa palestra. O que me atraiu bastante no mestrado foi o caráter plural do programa, é muito bacana. A gente tem a oportunidade de cursar matérias muito diversas e que dá a oportunidade de a gente conhecer linhas em muitos lugares que a gente não tem oportunidade de conhecer. Eu estou fazendo uso, particularmente, desse pluralismo, porque eu tive a oportunidade de cursar micro A com o professor Max e com o professor Politi, cursei macro B com a professora Patrícia, que é o professor Fábio Terra, e agora estou fazendo 7 temporais com o professor Guilherme, micro desenvolvimento com a professora Ana Pava. Então, eu só tenho a ratificar o que o Rogério falou, o corpo docente é excelente, são muito abertos, muito bacana a interação que a gente tem. Os SABCs coordenados pelo professor Ramon são uma oportunidade de vocês terem contato com temas variados. Para quem ainda não decidiu o tema de pesquisa ou ainda não sabe muito bem o que decidir, a optativa da professora Mônica é muito bacana para isso, ajudou bastante a pesquisa em economia. Então eu recomendo bastante, sejam bem-vindos e será muito legal terem vocês como colegas. Vamos ver. O Antônio é egresso do mestrado. Tinha que ter o mais velho, né? Já que estamos falando de idade, de coisa aqui, tem que ter o mais velho também na parte dos discentes. Então, aí, na verdade eu vim aqui só para falar que entre nós tem uma pessoa que me deu aula em 1996. Em 1996. Não precisa falar quem é, né? De fraldas ela tá. Mais ou menos isso. Bom, o que eu queria dividir com vocês é realmente uma... Não é mais tudo. Ele é egresso. Isso é egresso. É uma mudança que eu tive radical na minha vida. Eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 18 anos, isso lá em 94. Depois eu comecei a fazer economia. Economia foi sempre minha paixão. Em 2007, passei na Federal do Paraná, mas por causa de um problema de família não pude ir. Então continuei minha vida dando minha aula de inglês e tudo mais. Decidi me aposentar do inglês e retomar esse antigo sonho que eu tinha de seguir na academia, obviamente com uma coisa que eu gostava, que era o inglês. E assim, eu entrei em 2021 e eu posso falar com que as pessoas que eu tive aula aqui, elas realmente transformaram o modo de eu encarar a academia, de eu encarar o estudo, de eu encarar pesquisa. Elas foram um ponto crucial nessa virada. O rigor teórico, tanto do Marx, os professores, obviamente, que eu posso compartilhar, do Marx, do professor Tiago, do meu coordenador, do meu orientador, né? Professor Guilherme, do Busca, do Politi, é algo que faz totalmente a diferença. E essa proximidade que existe entre
professores e o corpo discente também, até com as brincadeiras que a gente faz aqui, né, e tudo mais, também me garantiu uma vaga de professor auxiliar na FECAP. Então hoje eu consigo ter justamente isso e obviamente agradecer a essa parte que a essa UFABC que realmente mudou a minha vida. Mudou também por tudo que eu fiz aqui, né? Afinal, foram 5 monitorias, eu dei. Teve o trabalho do professor Tiago, lá de coisa. Teve o professor político, me pôs uma enrascada na Antec, lembra? Pelo amor de Deus, aquele ano que era tudo presencial, foi uma beleza. Era uma coisa maravilhosa. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês gostam de rock and roll, tem até o nosso professor Ramon com a sua universidade do rock and roll, né? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam usufruir tudo. Olha que eu fiz ainda na pandemia, ainda não foi nem presencial, né? Então imagina presencial o que vocês vão poder usufruir. Não só isso, quanto a todos a parte de pesquisa, quanto apoio, quanto é um turning point. Foi na minha vida e espero que seja na vida de vocês também. Beleza. Oi, gente, boa noite, como vai? Sou Dayana Verdes, sou estrangeira, obviamente. Não falo muito bem português. Eu preciso falar isso para vocês, porque assim vocês não ficam pensando por que essa pessoa não fala bem. Então, a gente pode continuar. Então, a verdade, a UFABC tem um ótimo programa de mestrado, a verdade. Eu uso a prova de que é interdisciplinar. Quero também falar que todos os professores são muito bons, a verdade, são muito bons professores, muito ótimos, sabem muito, têm muita... e tentam ter muita relação com seus alunos e tentam resolver suas dúvidas e demais. Ademais, me han tratado muito bem e me han permitido crescer, desenvolver-me melhor, eu acho. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade, como o Rogério e André já falaram. Eu não vou falar que é fácil, não é fácil, isso seria mentir para vocês, mas eu acho que não é fácil não só porque é da UFABC, sino porque é mestrado, então exige um pouco mais da gente. Então eu acho que se aqui ou em qualquer outro lugar vai ser difícil, mas o bom é que vocês querem estudar e esses há caminhos, então continuar, e se vocês aceitam na UFABC, seria um bom aceite. Até agora eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque assim como vocês, eu também fiz AMPEC. Foi muito desafiador, a verdade. Eu não sabia, não conhecia que será... Ou seja, eu tinha que fazer isso para poder estudar aqui um mestrado em economia, mas eu fiz, tudo deu certo, para vocês também agora. Então eu acho que tem um caminho muito... tem um caminho que recorrer muito bem, e se vocês decidem ficar aqui, eu acho que vai bem para vocês. Tem uma ampla gama de pesquisa diferente, então em algum momento, em alguma delas, vocês vão encontrar seu caminho. Agora, eu sou orientando a professora Mônica, a gente está trabalhando com saneamento e especificamente na área de lixo, resíduos sólidos, como a professora já falou. Então, tudo bem. Eu espero que vocês decidam ficar aqui. É muito bem, na verdade, muito legal. Eu encontrei também um grupo de alunos e companheiros muito bons. Todos somos muito unidos e tentamos ajudar-nos entre nós. E isso eu acho que
incrementa a capacidade de pesquisa, de conhecimento, de ajuda entre todas as pessoas. Então, isso é todo. Não, tá bom, pessoal. Bom, vários relatos, muito bons. Você está falando muito bem português. Tá? E vamos lá, abrir para dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa.